Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi. Olá clientes da Mirai Asset, eu sou Pablo Spaia. Começamos aqui mais um panorama econômico, falando um pouco sobre as projeções da pesquisa Focus na semana passada. A gente teve, logicamente, a gente tem dito aqui uma situação de piora de confiança da economia e tudo mais. Estão atualizando os números que foram divulgados pelo Banco Central. O dólar, que estava projetando para o final do ano uma faixa de R$ 3,75, subiu para R$ 3,80. Os índices de inflação IGPM e IPCA subindo um pouquinho, uma pequena piora. A Selic, lógico, ainda foi mantida em 6,50, apesar de ter algumas casas já falando em queda para esse ano. E o PIB, como a gente vem sinalizando, é o mais afetado, caiu de 1,45% de expectativa para o final do ano para 1,24%. Mas junto com isso, a gente teve uns dados de indústria que não vieram bons aí nos últimos 2 meses, né, sinalizando que a produção industrial esse ano não deve ser tão forte. Então as projeções caíram de uma taxa de crescimento esse ano de 1,70 para 1,47 e, logicamente, isso mexe com investimento direto. Projeção de 83 bilhões de dólares para 2019 caiu para 82 bilhões de dólares. E a semana prometia o tsunami. Sobrevivemos, Pablo? Sobrevivemos, né? O meio de campo está meio embolado ainda, né? Essa semana foi uma semana bastante tensa, né? Mas passamos pelo tsunami. Na verdade não houve tsunami, né, Pedro? Eu me questiono, qual é o tsunami? Qual foi o tsunami? A tentativa de uma aprovação de uma nova reforma? PEC 2? Uma PEC 2, né? Acho que foi, nesse sentido, acho que foi até tranquilo, né? A gente não teve esse tsunami, né? De qualquer maneira, o meio de campo segue embolado, né? Eu acho que, falando da Focus um pouco também, como você disse, eu acho que, bom, como você falou, a gente vem alertando todo mundo, né, que a Focus vem saindo pior. A gente até estava conversando um pouco antes aqui, estava um pouco difícil de prever, mas acabou de sair o CAGED, né? Acabou de sair o CAGED com criação de emprego. Eu acho que a gente está chegando bem perto do ponto de inflexão da economia. Isso é importante. Isso é muito importante, né? Criou 130 mil empregos esse mês. A gente só dá notícia negativa para vocês agora. Até que começa enfim. a querer mudar. Exatamente. Né? É triste, a gente vem acertando, espero que a gente acerte de novo. Acho que a gente chegou num ponto de inflexão. O PIB pode vir, a projeção deve se manter. Eu assim, acho que não deve diminuir muito. Se diminuir, vai ser pouca coisa. Se a pesquisa ainda pescar as pessoas agora, porque o CAGED saiu agora às 2 da tarde, né? 1h30 da tarde. Então, essa criação de emprego foi muito boa para a economia, né? Eu acho que a gente já está notando isso aí, a gente viu os M&As aí de Duratex, de Avon, né? Então você começa a ver um aquecimento da economia, um apetite. O pessoal já falando, essa reforma vai passar, né? Essa semana aí... Você sabe que eu senti o Paulo Guedes ele muito próximo, eu acho que isso ajudou bastante também nessa semana. O pessoal do Congresso, o Paulo Guedes, o ônibus, né? Muito junto nessa linha de vamos resolver, né? Claro, claro. Acho que a fala do Paulo Guedes, de que trouxe muita credibilidade, de novo, o Dr. Paulo Guedes indo muito bem, Nossa Senhora. Acho que ele nos sinalizar, né? Por exemplo, a semana está terminando com falas muito fortes do Dr. Paulo Guedes, né? Dizendo que se passar a reforminha ele vai renunciar. Né? Não teve reação nenhuma no mercado, porque ninguém acredita em reforminha. Está todo mundo confiante que eles vão conseguir uma reforma boa. Né? Eu acho que do Paulo Guedes, outra coisa que é importante também que eu tinha notado aqui, ele dizer da reforma passar entre 60 e 90 dias, né? Então, assim, o pessoal está confiando que vai ter reforma, não é isso, Pedro? Muito positivo. Muito positivo, e acho que a gente enxerga isso na criação de emprego, nos grandes M&As que aconteceram essa semana, né? Então, acho que o ponto de inflexão está muito próximo. Se não chegou. Prova disso é que o Ibovespa essa semana está fechando próximo a um ganho de 4%, recuperando a perda da semana anterior, enquanto as bolsas lá fora continuaram prejudicadas pela pela incerteza em relação à questão da guerra comercial Estados Unidos-China. Isso não para, né? Não para, uma hora é uma coisa, uma hora é outra. E lá no Brest tem novidades com a Theresa May, né? Theresa May renunciando, né? Acabou sendo positivo, né? Toda a Europa operando em alta, né? Operando em alta, parece que foi bem-vindo, né? Acho que vai ter um outro referendo, eles querem fazer um outro referendo para o povo lá votar. Entenderam o que aconteceu, entenderam o tamanho do problema que era sair. Se a gente lembrar, foi o pessoal do interior que ganhou aquela eleição, né? Um pessoal não muito próximo dos detalhes econômicos. E aí, mas agora acho que todos lá no Reino Unido têm
total noção, né, consciência do problema que é essa É, porque uma saída desordenada não vai ser bom para ninguém na região, né? Claro. E, bom, acho que o dólar, é importante falar que o dólar se firmou num patamar acima de 4, né? Exatamente. Muito importante isso aí. Agora está melhorando um pouco, eu acho que aí, com esse CAGED aí, os juros que estavam fechando todos, porque na expectativa de um potencial... Acho que esse CAGED pode até cortar as esperanças de corte de juros esse ano. Os juros todos estavam fechando com a expectativa de um potencial corte de juros esse ano, mas essa criação de emprego foi muito relevante, foi muito muito importante. É porque a economia está realmente muito fragilizada, então se cria essa expectativa, mas o efeito de uma redução de juros ele não é imediato, a gente sabe disso. Então, efeito de defasagem de 6 meses, né? Então a gente tem que aguardar. Bom, revisando então o cenário, a gente começa a ter uma visão menos pessimista. Graças a Deus. Porque está chegando a reforma, Pedro. Está chegando a reforma. Vai passar. Se for 60, 90 dias, a gente já está caminhando. Então estamos lá, quase setembro, né? Quase setembro, mas tudo bem. Passou esse ano. Tem que passar esse ano. Tem que passar. Né? E para a semana que vem, a gente... acabou o resultado de empresas e tudo mais, agora a gente tem que olhar a agenda econômica. A semana que vem a agenda é muito tranquila lá fora e aqui dentro. O que chama a atenção é a divulgação do PIB do primeiro trimestre no Brasil. A gente lembra que janeiro e fevereiro foi negativo, né? O PIB. Anualizado, você estava me explicando. Ele deve ficar aí dentro da faixa de 1%, que foi o que o ministro Paulo Guedes falou. Isso aí também é a primeira prévia do PIB nos Estados Unidos. Então é importante para a gente ter uma sensibilidade. A gente sabe que aqui ainda está meio certo, mas lá fora é importante para a gente medir se realmente a desaceleração da economia mundial já está começando a se manifestar de uma forma mais intensa. E a gente já vê pelos indicadores econômicos, mas é para acompanhar. Isso aí é uma coisa importante, talvez você pudesse explicar, você que é um especialista nesse assunto. E sobre o petróleo, rompeu os 70, o que significa isso para o Brasil, para a Petrobras? Você que é um grande especialista, que todo mundo entrevista. Não, na verdade o que acontece é assim, a gente tem de tempos em tempos problemas geopolíticos no Oriente Médio, né? Então a gente tem uma crise muito forte na Venezuela, que queira ou não queira, é um grande... ele faz parte da OPEP, tem grandes reservas de petróleo. Você tem o problema da Líbia, Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos contra o Irã e tudo complexo, mais. Né? E isso, então, e a própria OPEP, os países membros da OPEP, eles logicamente não é que eles são, a gente pode apontar como cartel, mas eles logicamente eles têm que trabalhar com lei da oferta e da procura. Então eles têm que balizar se eles aumentam ou reduzem para justificar preço, para justificar custo, ou aumentar ou reduzir produção. Então isso nesse momento está trazendo o petróleo para um patamar mais alto, apesar que está bem volátil esses últimos dias. Mas tem muito mais a ver com a questão geopolítica no Oriente Médio, que é o grande balizador para preço de petróleo. Então tá bom, clientes da Mirai Asset, até semana que vem. Vamos ver se o Fox vem melhor pela primeira vez. Torçamos. Vamos lá.